Queridos, eu vos cumprimento com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo, que o irmão Edilson, vosso irmão em Cristo Jesus, eu parei um pouco o canal, né? Esses dias ou esses meses eu parei um pouco, não estava publicando vídeos durante esses dias, mas eu vou tomar a direção de novo do canal e vou estar pondo cada dia mais algo da parte de Deus para nossas vidas. Eu não posto todo dia, eu posto provavelmente um vídeo por semana, mais ou menos. Eu queria vos deixar aqui uma palavra de Deus para o seu coração, meu querido, em nome de Jesus. Amém? Uma palavra a qual se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 9, que diz: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Queridos, a gente vemos aqui umas instruções de Jesus aos seus discípulos, àqueles a qual Deus escolheu para fazer a boa obra ou levar a boa mensagem do nosso Deus, ou seja, do reino de Deus. E aí a gente vemos Deus, ou seja, o nosso Jesus, dizendo aos seus discípulos, instruindo eles que ele daria autoridade, né, sobre todos os demônios e para efetuar curas, né? E Jesus também instrui eles, direcionando e dizendo que eles deveriam pregar o reino de Deus. Porque a gente vemos hoje no evangelho de hoje, a gente não vemos mais muito o sobrenatural de Deus. A gente não vemos muito curas, milagres, libertações. A gente não vemos muito o poder de Deus manifesto no meio dos homens de Deus e no meio da tua igreja. Por que muitas das vezes a gente vemos isso? Será por que está acontecendo tudo isso no evangelho que a gente vemos hoje em dia? Porque o evangelho hoje está sendo banalizado muitas das vezes hoje em dia. Por causa que a gente muitas das vezes, ou o evangelho não, o povo de Deus, porque o evangelho não muda, quem muda é o povo que muda o evangelho. Porque muitas das vezes a gente não estamos sendo instruído por Deus muitas das vezes. Muitas das vezes o povo de Deus não está sendo instruído pelo Senhor, né? Porque a gente que somos instruídos pelo Senhor, a gente faz aquilo que o Senhor nos instrui, e a instrução do Senhor é que a gente, através do poder e autoridade que Ele nos dá, a gente expulsamos demônios, curamos leprosos, né? Pela autoridade do poder que Ele tem e que nos dá, né? E a gente também, através daquilo que Deus põe no nosso coração, Deus nos dá mensagem, nos dá palavras para a gente pregar o reino de Deus, para que as pessoas venham ser salvas. Porque a gente vemos Jesus nesse objetivo. Nosso Senhor, Ele veio aqui na terra e o objetivo dele foi justamente isso, pregar o evangelho de Deus, curar, salvar. Esse é o objetivo do nosso Senhor. Então, nosso objetivo, o objetivo do evangelho ao qual Jesus nos ensinou e nos proporcionou, é pregar o evangelho, é curar, né, pelo poder do evangelho, pela autoridade que o Senhor nos dá. Né, queridos? A gente não podemos esquecer da essência do que Jesus nos ensinou, do que Jesus nos instruiu a fazer, né? Porque a gente vê muitas das vezes crente falando mal de crente, né? Se banalizando, escandalizando o evangelho de Deus, né? Trazendo contendas para dentro da igreja, e a Bíblia diz que ai daquele que através dele vinha contenda para a casa de Deus. Então que a gente podemos a cada dia buscar ser instruído pelo nosso Senhor, né? Para que a gente não vivemos um evangelho falso, para que a gente não vivemos um evangelho errado, banalizado, né? Porque o nosso Senhor não nos ensinou a fazer o que o povo de Deus está fazendo hoje muitas das vezes, né? Porque a gente vemos muitas das vezes o escândalo no evangelho. Por que o escândalo no evangelho, no meio do povo de Deus? Por falta de instrução, por falta de buscar instrução da parte de Deus. Porque as pessoas querem fazer da forma dela, do jeito deles. E a gente não mandamos na gente.
Paulo diz que Cristo vive nele, então a gente não somos mais de nós mesmos. Quem vive em nós somos Cristo, ou seja, é Cristo Jesus. Ele quem habita em nós, o Espírito Santo da parte dele habita em cada um de nós. Então a gente somos instruídos pelo Espírito Santo, somos instruídos pelo nosso Senhor, né? Queridos, porque o Evangelho de Deus, ele tem um objetivo. O objetivo do Evangelho é salvar. O objetivo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é salvar aquelas pessoas a qual estão perdidas ou a qual se perdeu. Esse é o verdadeiro objetivo do Evangelho. As pessoas estão se esquecendo do objetivo. As pessoas estão pensando que o Evangelho é fama, o Evangelho é lucro, o Evangelho é bens materiais. Estão se esquecendo que o Evangelho é salvação. Porque enquanto estiverem achando que o Evangelho é lucro, bens materiais e coisas terrenas, vai perecer tanto a alma dele, como a alma daqueles que são instruídos por ele. Meu querido, Deus, o maior propósito que o nosso Jesus tem em nossas vidas, é o propósito de salvação. É nos salvar. Que a gente podemos a cada dia buscar a instrução da parte de Deus, que a gente venhamos buscar a cada dia instruções, ensinamentos da parte do nosso Senhor, que a gente não venha se esquecer da essência, né? Meu querido, que Deus abençoe tua vida, viu? Se você estiver seguindo instruções erradas, que o Espírito Santo de Deus nesse momento possa tocar em teu coração, e que você venha viver a verdadeira instrução, que é a instrução bíblica do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a instrução a qual Ele nos deu, né? Para a gente, através da autoridade que Ele nos dá, nós curamos, né? Porque esse é o verdadeiro Evangelho, né? A gente expulsamos demônios, né? E aí, na medida que a gente for, a gente vai pregando o Evangelho de Deus. A gente vai pregando, porque tem almas que precisam ouvir a palavra, né? No lugar da gente andar falando da vida dos outros, no lugar do povo de Deus andar falando de um e do outro, difamando o irmão, no lugar de andar falando da vida do teu irmão, fala da vida de Jesus, fala que Ele vai voltar, fala que Ele ama as pessoas, fala para as pessoas que há um Deus que salva, que cura, liberta, transforma, porque esse é o verdadeiro Evangelho. Porque essa é a verdadeira instrução da parte de Jesus. Amém, querido? Que Deus assim nos abençoe, tá bom? Em nome de Jesus, a paz do Senhor, tá bom? E o nosso Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. Amém.